Evangelho de Mateus. Nós estamos expondo este evangelho e vamos continuar essa exposição. Evangelho de Mateus. Na verdade, o evangelho é de Jesus, né? Segundo Mateus, né? A narrativa de Mateus, capítulo 8. Capítulo 8, Emily. Capítulo 8. Pronto. Dos versículo 18, depois o versículo 28 em diante. Vamos ler todos o versículo 18? Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Não, agora o versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas as coisas que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Como nós temos exposto, irmãos, esse texto, sempre nós temos feito a menção aos outros evangelistas que tratam do mesmo texto, do mesmo assunto. Então, este texto está narrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, de 1 a 20, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, de 26 a 34. De vez em quando eu vou recorrer ao texto de Marcos para dar uma ênfase maior a esta mensagem. No final do século IV antes de Cristo, por volta de 340, mais ou menos, chegou ao poder um macedônio. Nós geralmente o chamamos de grego, mas ele não era grego, ele era macedônio. Logo após a guerra entre as duas maiores cidades-estados da Grécia, a chamada Guerra do Peloponeso, a Liga dos Delos e a Liga dos Peloponeso, chegou ao poder na Macedônia e mais tarde dominou a Grécia. Um menino ainda muito novo, chamado Alexandre. Mais tarde ele receberá o título de o Grande ou Magno, né? A pronúncia mais correta na nossa língua seria Magno, por causa do latim, apesar dele ser grego, né? O título vem mais tarde. Alexandre o Grande, ou Magno, ele tinha algumas características importantíssimas. Era um general, era um estrategista, era um militar que fez grandes conquistas. Saiu da sua pequena Macedônia, dominou a Grécia, que aparentemente era um reinado, era um império maior, apesar da Grécia nunca ser um império, por causa das suas polis, cidades-estado autônomas ou independentes. Alexandre conquistou a Grécia, daí conquistou toda a Ásia Menor,
foi em direção ao Oriente, conquistou todo o Oriente Médio e chegou até a Babilônia e mais tarde a Pérsia. Alguns chegam a dizer que Alexandre chegou à Índia, mas há uma discussão histórica se ele chega à Índia ou não. No período de Alexandre, havia uma outra característica importante. Ao dominar os povos, ele dava aos povos, agora dominados, o direito de ter a sua língua, de ter a sua cultura, de ter a sua religião, desde que houvesse a mistura entre a sua cultura e a cultura macedônica ou grega. Se fosse aqui na Bahia, nós diríamos assim o sincretismo. Os mais novos dizem assim, o intercâmbio cultural. A expressão usada na Grécia era o helenismo. O helenismo era a fusão ou mistura da cultura greco-macedônica com a cultura oriental. É nesse contexto, irmãos, de expansão do Império de Alexandre que nós vamos conhecer, ou que eles vão conhecer, o que estava além do Mar da Galileia. Porque o texto que nós estamos estudando juntos está falando sempre do Mar da Galileia, do Mar de Tiberíades, do Lago de Genezaré. E nós vamos encontrar no lado leste deste mar 10 cidades que foram colônias gregas, chamadas no texto de Marcos e de Lucas de Decápolis. 10 policidades, as 10 cidades colonizadas pelos gregos. Uma delas é Gadara, a cidade em que vai ocorrer este milagre realizado por Cristo. É exatamente sobre isso, sobre o milagre que Cristo vai realizar em Gadara, que eu queria propor aos irmãos um tema: a vida do cristão, a vida do crente. Como é que a vida do crente é baseada? Em que ela é baseada? Qual é o foco da vida do crente? Nós temos falado desse capítulo. Tem alguém conversando aqui na igreja, vai para o conselho uma hora dessa, mas deixa ele conversar. Nós temos falado aqui na igreja sobre este capítulo, falamos sobre o chamado de Cristo e aqueles que não foram chamados, mas quiseram participar do chamado. Vimos aqueles que foram chamados e estavam no meio de uma tormenta, no meio de uma dificuldade, no meio de uma tempestade. E quando falamos sobre essa tempestade, nós propusemos lá um tema: aonde Deus quer te levar? Talvez a resposta para esta pergunta esteja aqui, agora, na continuação do texto. Vejam comigo, irmãos, o versículo 18 e o versículo 28. Aqui fechou para mim. Só um minutinho. Versículo 18 e versículo 28. Todos juntos comigo. Versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Vamos dar ênfase a essa última parte? Ordenou que passassem para outra margem. Versículo 28. Tendo ele chegado a outra margem. Vamos repetir aí? Tendo ele chegado a outra margem. Até aí tá bom. Jesus disse, vamos para o outro lado. E o que aconteceu, Angélica? Eles chegaram ao outro lado. Que coisa gloriosa. Um raciocínio muito simples, irmão. Não é muito complicado entender isso, não. Onde Deus quer te levar, Ele vai te levar. Se Deus prometeu que vai te levar para a terra prometida, para a terra que emana leite e mel,
você vai chegar na terra que mana leite e mel. Se Deus lhe prometeu que você vai chegar na Nova Jerusalém, você vai chegar na Nova Jerusalém, porque essa é promessa de Deus, essa é a palavra de Deus, e Deus se empenha na sua palavra. Então, em primeiro lugar, irmãos, a vida do crente deve ser focada no plano ou nos planos de Deus e não nos nossos próprios planos. Quando se é jovem, e pode ser jovem de qualquer idade, mas eu quero dar uma ênfase ao jovem, quando se é jovem, a gente diz assim, ó, vou estudar para passar de ano, vou estudar para passar no Enem, vou estudar para passar no concurso, vou conseguir aquele emprego, vou conseguir aquela casa, vou conseguir aquele casamento. A gente faz uma lista de coisas que nós queremos fazer, que nós queremos conquistar, que nós queremos obter, mas muitas vezes os nossos planos são escritos e depois de escrito, depois de projetado, depois de imaginado, depois de sonhado, nós chegamos diante do altar de Deus, vamos dizer assim, aos pés de Deus, dizendo, agora Deus, abençoa isso aqui que nós sonhamos, que nós queremos e que nós planejamos. E depois alguém diz lá, mas se Deus lhe prometeu, vai acontecer, porque Ele prometeu. E muitas vezes Ele não prometeu nada, não estava nos planos dEle nada. Estava nos seus planos, nos seus interesses, na sua vontade. O texto que nós lemos do Evangelho de Mateus, capítulo 8, em nenhum momento os discípulos demonstraram interesse de ir para o outro lado. Pelo contrário, eles estavam em Cafarnaum. Vamos lembrar que Cafarnaum é a cidade que Jesus elegeu como seu quartel-general, como seu ponto de apoio para evangelizar os judeus. Então, a partir de Cafarnaum, ele vai passando por algumas cidades e enviando seus discípulos para algumas cidades, mas não há nenhum registro nos evangelhos que os discípulos em si tivessem o interesse de ir para uma outra região, principalmente Decápolis. Sabe por quê, irmãos? Os judeus não iam para lá. Por quê? Porque eles achavam que aquelas pessoas não eram objeto do amor, da graça e do favor de Deus. Ou seja, Deus não estava interessado em salvá-los. Deus não tinha mandado uma promessa para eles. Pastor Paulo, quando estudou conosco, quando expôs o livro de Atos, ele mostrou insistentemente como os primeiros apóstolos, já apóstolos, consagrados, convertidos, cheios do Espírito Santo, demoraram um tempo enorme para entender isso. Inclusive o nosso Pedrão, que teve a visão do lençol, que Deus lhe disse, não considere imundo o que Deus purificou. Quando chegou à casa de Cornélio, e Cornélio disse assim, ó, nos pregue o evangelho, nos conte das maravilhas de Deus. Pedro começa o seu discurso dizendo assim, olha, essa palavra Deus enviou aos filhos de Israel, ou seja, não é para vocês não. Deus queria manifestar aos romanos, Deus estava manifestando aos gentios a sua obra, mas até os nossos irmãos apóstolos tiveram dificuldade de entender isso. E quando Deus enviou a perseguição contra a sua igreja, eu vou parar e perguntar, os irmãos acreditam que Deus também envia perseguição contra a sua igreja? Quando Deus enviou a perseguição à sua igreja, e sua igreja se espalhou, eles chegavam nas cidades e pregavam o evangelho apenas aos judeus. Ou seja, eles ainda não entendiam, ainda não estava nos seus planos que Deus havia comprado gente de todos os povos, línguas e nações. Aleluia. Meus irmãos, a vida do crente, em todos os aspectos, sejam eles espirituais ou sejam eles seculares, na verdade, na vida do crente, não existe o aspecto espiritual e o aspecto secular, porque até o aspecto secular
está envolvido na vida espiritual do verdadeiro cristão. Então, o verdadeiro cristão, o crente deve saber que sua vida deve ser focada na vontade de Deus, no projeto de Deus, nos planos de Deus. E aí eu volto à mensagem passada e lhe pergunto: o que é que Deus quer de você? Repetindo o tema, aonde Deus quer te levar? Muitas vezes, Luciano, que eu penso onde Deus quer me levar, o evangelho ainda é focado em mim. O que é que Deus tem de melhor para mim? Qual é o objetivo de Deus na minha vida em comprar um carro, quando eu vou na concessionária? Aí eu digo assim: Senhor, o Senhor me mostre o melhor carro, nunca quero o pior, né? O melhor carro, o que tem os maiores acessórios, a melhor economia e mais tarde o melhor poder de revenda. Nós dimensionamos Deus, irmãos, muitas vezes segundo o nosso propósito, segundo o nosso interesse, e esquecemos que a vontade de Deus, como é que diz Paulo? A vontade de Deus é perfeita, boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Amém. Então preste atenção. Sua vida, seus planos, seus projetos estão montados segundo o projeto de Deus? Ou se o seu projeto vai se adaptar, se adequar ao projeto de Deus? Ou Deus tem que se adequar ao seu projeto? Em segundo lugar, irmãos, versículo 28 nos dá uma outra lição. Todos juntos. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Às vezes, os nossos projetos, os nossos planos, a nossa vida está tão focada naquilo que nós pensamos, naquilo que nós imaginamos, que nós muitas vezes nos vemos reféns das coisas do mundo. Imaginamos que a nossa dor, o nosso problema, o nosso dilema, a nossa tempestade é a maior de todas, né? Ninguém sofre como eu. Ninguém apanha como eu. Minha dor é insuportável. Nos colocamos como vítimas do processo. Não acontece muitas vezes isso na nossa vida. Todo mundo dá certo, menos eu. Vejam então, irmãos, o Evangelho de Marcos, que eu disse que é o mesmo texto, capítulo 5, para você ter ideia mais ou menos do que era a situação daqueles 2 homens. Marcos diz que é um homem só, Mateus diz que é 2. Ou seja, Marcos deu ênfase a um deles, apesar de serem 2 personagens. Vejam comigo o capítulo 5 de Marcos. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, a cidade de Gadara. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Irmãos, nós estamos aqui numa situação de calamidade.
Perceberam a narrativa desse homem aqui? A narrativa de Marcos em relação a ele? Esse homem, a minha visão, porque a minha visão é muito infantil. Edel, Igor, Joninho são intelectuais, eu sou muito infantil. Eu, quando vejo esse homem aqui, eu só vejo um lobisomem. Não é que lobisomem existe, não. Mas a figura que vem à minha mente é de um lobisomem. Barbudo, cabeludo, com os dentes rangendo, com os dentes sujos, com as unhas grandes, mal vestido ou nu, ou seminu, né? Fedido. É isso que eu vejo aqui no texto. É este homem, irmã Edel, que está aqui no texto. Percebeu que sua situação não chega ao chulé dele? Oh, Jesus, o joelho está doendo. É igual a Raimunda Santana. Ah, o joelho podre está doendo. O joelho ele vira para cá, o joelho vira para lá. Ah, meu Deus, já sentiram. Oh, meu Deus, oh, Jesus, oxe, como é que eu faço para subir a escada, descer a escada? Oh, dói tanto. Gente, se comparem com este homem daqui do texto. Às vezes, nós nos vitimizamos muito. A nossa vida está tão focada em nós, nos nossos problemas, que nós não percebemos os problemas dos outros que estão à nossa volta. Nós não vemos e não queremos ver. As pessoas se tornam invisíveis aos nossos olhos, porque o nosso problema, os nossos olhos são enormes. Perdemos o foco do Evangelho. Os irmãos estavam repetindo lá em Cafarnaum e pegaram o barco e a tempestade chegou e eles estão correndo desesperados, dizendo: Senhor, socorre-nos, perecemos. Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, parece até que eles estão dando uma punição a Jesus. Não te dá que perecemos? Não te dá que nós morramos aqui no mar? Quer dizer, parece que eles estão perguntando no sentido de afronta, mas eles estavam tão voltados aos seus problemas, aos seus dilemas, que eles tinham esquecido a providência de Deus. Eu estou tão preocupado com o carro novo, eu estou tão preocupado com o carro novo, que não consigo perceber a importância do meu carrinho velho. Eu estou tão preocupado com a lasanha, que não consigo agradecer pelo feijão com arroz. Eu estou tão preocupado com a viagem de cruzeiro, que não consigo valorizar a última viagem de ônibus que eu fiz para participar de um congresso lá em Cachoeira. Eu tenho dinamizado ou tenho dado ênfase a essas coisas, a esses problemas, que não consigo perceber a providência de Deus primeiro na minha vida, depois através da minha vida em favor dos outros. Como Deus tem operado. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, em que você tem dado ênfase? Em que sua vida tem sido focada? Nos problemas, nos dilemas, nas tempestades? Ou você está focando na providência de Deus? Porque tem muita gente ao seu redor carecendo do favor de Deus. E o favor de Deus pode ser operado através de você. Você pode ser o canal de bênção de Deus na vida de outras pessoas. Versículo 32 a 34 do nosso texto básico, 32 a 34, nos mostra uma outra coisa importante. 32, todo mundo junto. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, nas águas, e pereceram. Fugiram os porqueiros
E chegaram à cidade, contaram todas essas coisas, o que acontecera aos endemoniados. 34, com bastante ênfase. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Muitas vezes a nossa vida está focada nos bens materiais. Eu tenho falado muitas vezes aqui, irmãos, contra a teologia da prosperidade. Não porque nós aqui nesta igreja creiamos na teologia da prosperidade, nem eu encontre alguém aqui que pense dessa maneira. Mas nos nossos dias, essa ideia do pare de sofrer, do que o crente não tem problema, do que o crente vai ganhar, do que o crente vai vencer, do que o crente vai vencer, do que o crente vai vencer, é algo que tem atraído muitas pessoas a um evangelho que não é verdadeiro. Muitas vezes nós temos baseado a nossa fé, a nossa vida nos bens materiais, no dinheiro. Aquelas pessoas, as pessoas daquela cidade conheciam aquele endemoniado ou aqueles endemoniados. A Bíblia diz que eles eram tão violentos que eles despedaçavam cadeias e prisões, cadeias e grilhões. A força de um endemoniado, de alguém que está possesso de um espírito imundo, ela é descomunal. Então eles conseguiam quebrar essas cadeias. Eles eram tão furiosos, e eu gosto de compará-los, não falei do lobisomem, gosto de compará-los com cães ferozes, que quando o povo via de longe, já passava de largo, porque temia se aproximar deles. Então aquelas figuras eram figuras conhecidas daquela comunidade. Mas quando Jesus fez o milagre e mandou que aqueles demônios fossem para os porcos, e os porcos se precipitaram no mar, a Bíblia diz, o Evangelho de Marcos diz, que eles saíram da cidade e encontraram aquele homem sentado, limpo e são. Perceberam o milagre? Aquele lobisomem deixou de ser lobisomem. Ele primeiro foi liberto dos demônios. Depois ele está limpo, ele tomou um banho. Depois ele está são, ele está normal, ele voltou à sã consciência. Ele pode conviver na sociedade. Ele foi resgatado, não foi só libertado, ele foi resgatado. Numa linguagem bem popular, ele voltou a ser gente. Na verdade, gente, ele nunca deixou de ser gente. Mas eu estou usando a linguagem para nós entendermos. Ele voltou a ser gente. Esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E é incrível que dentro daquela multidão podia ter um irmão, um primo, um colega de infância, um vizinho, alguém que no seu coração já tinha perdido aquele ente querido e agora o viu restaurado. Mas quanto vale a vida de um homem? E quanto vale a vida de um porco? Aqueles homens, ao verem aquele milagre, valorizaram mais a vida dos porcos do que a vida daquele homem. Alguém pode dizer, não, estava aqui a questão comercial, né? Os porcos serviam de alimento, de comércio. É por isso que nós sabemos que eles não eram judeus, né? Já sabemos que eles não eram judeus. Porque o judeu não criava porco, né? Não tinha valor para eles. Né? Pelo contrário, era animal impuro, imundo. Né? O judeu não estava envolvido com isso. Então eles não eram judeus. Alguém pode dizer, não, Emanuel, havia aí o temor, o medo, era medo mesmo, medo de que Jesus fosse um bruxo, de que Jesus fosse um feiticeiro, de que Jesus fosse um mago, mas intrigante era que a vida transformada não significou nada para eles. Gente, Jesus hoje ainda faz milagre.
Jesus ainda faz milagre, mas o maior dos milagres é a salvação. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando oramos, por exemplo, por Gildásio, por o nome dele, gente, Joseval, quando orarmos por Júlio, quando orarmos por Glória, quando orarmos por Silas, quando orarmos por Jarbas, eu estou falando de como orarmos por Aleph. Eu fiquei tão feliz no dia do culto na casa de Helena. Encontramos Aleph aqui perto e eu pude abraçá-lo e cumprimentá-lo. Que alegria! Criado aqui na nossa igreja. Ele pensa que eu não sei das histórias, eu sei das histórias todas. Aleph, gente, está adorando os orixás. Criado na igreja. Mãe crente. Vó crente. Boa parte da família crente. Depois de ter tido uma experiência com Deus, mesmo que essa experiência seja momentânea, mesmo depois de ter vivido essa experiência, decidiu, vou para a festa de Iemanjá, jogar umas folhas lá para a Rainha do Mar e tal. E eu vou lhe dizer, Deus pode transformar a vida de Aleph. Você crê nisso, meu irmão? Crê que não há valor que possa ser pago por uma vida humana, pela salvação de alguém, porque o valor já foi pago na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, não por todos, cadê a mensagem da ceia? Não por todos, mas morreu pelos seus. O preço foi pago, o sangue foi derramado, e este é o grande milagre que Cristo faz. Porém, muita gente não está disposta a abrir mão dos seus planos, e no plano é agora, no sentido de riqueza, de dinheiro, de casa, do conforto, porque o conforto é mais importante do que a vida e do que os planos de Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia dos nossos. Deus tenha misericórdia dos moradores da Boca do Rio. Irmãos, quando vocês passarem, vocês que moram aqui na Boca do Rio, passem por essas ruas, mas passem orando, clamando, não é profetizando, nem lançando semente neopentecostal, não. A profecia é anunciar a palavra de Deus, o ano aceitável ao Senhor. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque o Evangelho já chegou no vosso meio. Arrependei-vos e crede em Jesus Cristo. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Nós precisamos orar e interceder e valorizar uma alma que foi tirada das garras do diabo, do império das trevas e transportada para o reino do Filho do seu amor. Você crê nisso? Crê na cura física? A Angélica me disse essa semana, tem uma adolescente, uma menina jovenzinha, que está com um tipo de câncer. Quando ela falou o nome do câncer, eu fiquei calado, porque já acompanhei alguém assim. Aí eu digo, ih, a coisa pegou. Já é câncer, já mete medo, né? E esse daí, aí a Angélica ligou para mim depois e fez, aí, Emanuel, esse aí, o médico disse que não tem jeito. Humanamente não tem jeito. Mas eu conheço aquele que tem jeito, aquele que dá jeito, aquele que cura do câncer. Mas muito mais do que curar do câncer, ele cura do pecado e da condenação. Para concluir, irmãos, vejam comigo aí o versículo 34. Eu vou ler aqui o versículo 34, mas depois eu vou para o Evangelho de Marcos, porque Marcos, aqui fechou de novo, viu? Marcos tem uma narrativa que vai nos dar mais detalhes. 8:34. Todos juntos? Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Eu vou para o Evangelho de Marcos, capítulo 5, 14 e 15. 14 e 15.
Quem tiver aberto pode ler comigo. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. E saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera leão, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Percebeu aí a maravilha? O texto, Igor, podia transparecer no capítulo 14 que eles saíram para anunciar as boas novas do Evangelho. Mas eles foram para se queixar das boas novas do Evangelho. Que coisa intrigante, Adel. Ai, fulano, beberrão, maconheiro, drogado, isso é o mínimo, né? Aprontou toda, batia na mulher, agora está na igreja, dizendo que é crente, andando com a Bíblia na mão. É este evangelho que vocês pregam, é? O evangelho que converte, o evangelho que transforma, o evangelho que modifica, o evangelho que tira o indivíduo da lama e traz o indivíduo para a vida. E vida só há em Jesus. Mas, irmãos, o versículos em diante, depois do 15, né? Eles estão tendo uma trama porque o endemoniado agora quer servir a Jesus. Eu estou lá em Marcos, hein? Do 18 em diante, quem quiser ler comigo. 5, 18 em diante. Ao entrar Jesus no barco, suplicaram o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Versículo 20, com toda a ênfase. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Glória a Deus. Irmãos, quem não gostaria de ter um personagem desse na igreja? Principalmente nos tempos de mídia. Fazer uma entrevista semana que vem com um ex-endemoniado, um ex-drogado, um ex-cachaceiro, um ex que foi no inferno. Vocês vão ver tudo isso no YouTube. Um ex que foi no inferno, o ex que o ex... Poxa, aí o pessoal dá um ibope, dá um like. O pobre do pastor Paulo, pobre aqui é para vocês entenderem mais tarde o que eu estou querendo dizer. O pobre do pastor Paulo pega as mensagens, picota as mensagens, faz 2 vídeos, 3 vídeos, 5 vídeos, bota lá na internet. Os irmãos da igreja não dão um like. A mensagem está lá. Alguns até assistem, até visualizam, mas não dão um like. Não dão assim um ok, gostei, faça de novo, pastor, faça mais, pastor, transmita mais, pastor. Você não consegue pegar aquela mensagem e enviar para uma pessoa por dia. Gente, olha, é evangelização. Você não consegue pegar uma mensagem daquela e clicar no dedinho e mandar. Mas quando é gol do Bahia, Sérgio Davi já me bloqueou. Quando é gol do Bahia, aí ele recebe lá 10 gols do Bahia. Quando é negócio de política, de fulano de Beltrano, aí manda para 10. Aí quando é não sei o quê, manda para todo mundo. Mas a mensagem que é pregada na sua igreja, muitas vezes você não consegue transmitir para ninguém. É só você olhar quantas visualizações teve. Pastor Paulo publicou segunda-feira, chegue sexta e olhe 2, 3, 4, 5, porque durante a semana você não teve tempo, você teve tempo para ver tudo. E eu até quero acreditar que você viu, mas o YouTube disse que você não viu. O YouTube lhe denunciou, que o pastor postou e você não viu.
Esse indivíduo aqui está dizendo, Jesus, eu quero ir nesse negócio aí, quero fazer parte dessa igreja aí, eu quero dar meu testemunho na próxima sinagoga, eu quero contar para todo mundo. Se Jesus, irmãos, estivesse preocupado com o ibope, com a aparência, com a vaidade, com o crescimento numérico, Jesus dizia, vem rapaz, vamos comigo, vamos botar para Cafarnaum e esfregar na cara daqueles fariseus de lá, dentro daquela sinagoga de Cafarnaum, que eles me rejeitaram, para eles saberem o que é que eu faço. Sabe o que é que Jesus diz? Não. Nem entre, nem peça, nem insista. Faça assim, volte para sua casa. Volte para sua casa e anuncie os seus. Volte para sua casa e torne sua casa um templo de adoração ao Senhor. Volte para sua casa e transforme sua casa numa congregação desta igreja. Volte para sua casa e na sua casa anuncie aos seus o que Deus tem feito por você e como teve compaixão de ti. Eu quero agora que você seja um testemunho vivo deste evangelho, não um testemunho vivo desse evangelho aqui. Eu quero que você seja um testemunho vivo do evangelho por onde você passar. E o texto de Marcos diz, e ele voltou para casa. E a partir dali, ele passou a evangelizar em Decápolis, naquelas 10 cidades onde os judeus não iam, onde o evangelho não chegaria, chegou através de um ex-endemoniado, agora liberto por Jesus, naquela praia. Aleluia! Ô, meu irmão, eu quero lhe perguntar, onde é que você tem se calado? E onde é que você tem evangelizado? Há um mundo para ser evangelizado. Há ruas nessa boca do rio que precisam ser evangelizadas. Se cada crente escolher aqui uma rua, eu tenho falado de um folheto por dia, né? Um folheto por dia. Se cada crente aqui escolher uma rua para evangelizar, uma só, nós vamos conquistar a boca do rio para Jesus. E a equipe não é profetada no sentido de dizer se Emanuel falar, se pastor Paulo falar, se pastor Cândido falar, vai acontecer, não. É porque há muitas pessoas que estão com fome e sede da palavra de Deus. Este é o ano aceitável ao Senhor. Sua vida, então, não pode ser foco nos seus planos, nos seus desejos, nas suas vaidades. A vida do cristão deve ser focada no projeto, no plano que Deus fez para ele e agora mais especificamente sobre a sua missão. Os irmãos sabem que eu acredito que algumas pessoas foram chamadas, vocacionadas, escolhidas, separadas para uma missão específica. Nós não podemos descartar os nossos seminaristas, os nossos pastores, os nossos missionários. Nós não vamos descartar a importância deles. Mas evangelizar, meu irmão, é missão de todos os crentes, porque todos nós fomos chamados por Cristo Jesus. Fomos libertos por Cristo Jesus para sermos um missionário no local onde nós estivermos. Eu quero lhe perguntar de novo, onde Deus quer te levar? Você acha que está focado em você? Acha que está focado no seu plano? Só que está focado no seu projeto? Deus tinha um plano para salvar Decápolis. E para salvar Decápolis, eu vou ter que passar para o outro lado do mar para evangelizar um só ou dois. Não tem como eu me esquecer da mulher samaritana. Quantos ele pregou? Para uma só. Aquela mulher entrou em Siquém e anunciou aqueles homens todos, e eles creram através do testemunho dela, e na narrativa de João, eles concluem aquele texto dizendo, olha, antes nós cremos através da sua palavra, agora nós cremos porque temos visto que esse é verdadeiramente o Messias,
o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que via para salvar as ovelhas perdidas, escolhidas por Deus. Que nós sejamos, irmãos, esse veículo de Deus para abençoar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, aqueles que estavam aqui conosco e saíram, e os outros tantos que Deus quer salvar aqui na boca do rio. Amém.